Esse aqui que eu vou ler para vocês é da cauda, chama Cauda do Escorpião, e aqui o Senhor já começa falando, tá? Então, como eu te falei antes, eu estou tirando até a parte, até a Jack fez isso, né? Que ela fala, ela dá a mensagem dela por conta própria, depois o Senhor fala e ela dá a mensagem dela novamente. Então, por tempo, a gente só pega a mensagem ali do Senhor. Então, ele continua falando assim. Prepara aí, gente. Vamos aí ler o que o Senhor tem falado para todos vocês. Como Salomão foi abençoado do alto, note, seu coração se voltou para os deuses estrangeiros. Quando ele abraçou esses deuses em seu coração e os costumes que o cercavam, você também abraçou tudo que não é de mim. Deixa eu ver se a gente aumentar isso aqui. Tudo que não é de mim. Tá dando para ver aí? Acho que até minha foto tá na frente ali, né? Deixa eu ver se eu tiro minha foto aqui por enquanto. Deixa eu ver, eu quero que vocês leiam comigo também, tá? Só se eu fizer, deixa eu ver aqui. Pôr aqui do lado. Ficou melhor assim? Vocês conseguem ver ou não? Vocês conseguem ver? Então vamos continuar aqui. Você se tornou inimigo da cruz de Jesus Cristo. Aqui é o Senhor falando, tá? Vamos começar aqui. Como Salomão foi abençoado do alto, note, seu coração se voltou para os deuses estrangeiros. Quando ele abraçou esses deuses e seu coração e os costumes que o cercavam, você também abraçou tudo o que não é de mim. Você se tornou inimigo da cruz de Jesus Cristo. Eu te chamei para ser uma coluna separada de ouro, adornada individualmente, mas parte do meu templo. Há muitos que não se voltaram e abraçaram outra coisa senão a minha palavra, e estes meus filhos se erguem diante de mim, tão altos quanto os cedros do Líbano. Essa parte ficou uma tradução um pouco diferente assim, né? Eles estão separados e muitos esperam sozinhos, procurando somente eu. Sim. Há muitos dos irmãos que não voltaram para o mundo e não abraçaram outra coisa senão a própria palavra de Deus. É isso que ele quis dizer. E estes meus filhos se erguem diante de mim, tão altos quanto os cedros do Líbano. Eles estão separados e muitos esperam sozinhos, procurando somente eu. Essas são partes do meu templo, meu verdadeiro templo, meu corpo, me adorando em espírito e em verdade. Há muitos que estão em um caminho que parece certo aos seus próprios olhos, mas é mau e só leva à morte. Há muitos que ouvem conselheiros ímpios, são tão difíceis como os mestres de tarefas, mas eu desejei isso enquanto orquestrava jovens líderes depois do reinado de Salomão. Este é o meu castigo dado a muitos que seguem depois de outros deuses. No entanto, 1/10 permanecerá para a minha glória, sozinha ou somente eu, o Senhor, o salvarei. A punição que está agora sobre muitos, aqueles que abandonaram a verdade, será de chicotes a escorpiões, de sábios conselheiros piedosos que conheceram o Senhor, a descida a jovens conselheiros ímpios de hoje, aqueles que nada sabem, nada temem ao Senhor, essa será a minha punição. Meus chicotes se tornarão como a cauda de escorpiões para eles, pois eles rejeitaram o Senhor. A cruz de Jesus Cristo foi abolida e substituída por santuários pagãos, e estes de suas esposas estrangeiras.
Ele colocou entre aspas, esposas. Vocês se prostituirão com esses deuses estrangeiros que são como nada, não são deuses. Eu sou o Senhor, procure-me e viva. As esposas das outras nações te enganarão devagar e furtivamente e te levarão para longe do caminho estreito, para o caminho largo dos filisteus. Se Deus de hoje é materialismo e conveniência, seu Deus de hoje é materialismo e conveniência para si mesmo. Sua riqueza te enlaçou. Você se aquece em luxo, mas tudo será removido por minha mão. Todo edifício, todo ídolo é um testamento de sua rejeição a mim. Então eu sou contra você, e tudo que você possui será como escombros. A pedra angular de Jesus Cristo, uma vez que era a sua fundação, agora está incompleta. Você está incompleto. Você me substituiu. Então eu devo substituir esta nação outrora poderosa e darei a minha glória a outra nação de quem você não conhece. Seu outrora esplendor, como Salomão, que adornou a sua grande nação, vestido com a mais bela do que os lírios, será reduzido a 1/10. Eu te dei tempo para se arrepender, mas uma vez você se recusa a deixar essas coisas devotadas, seus ídolos, que está perto do seu coração, que não são nada para mim. Você não sabe, você não ouviu que eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus vivo. Eu sou aquele que foi desde o princípio e será até o fim. Você tem procurado riquezas como seu Deus, ou vocês filisteus. Pior de tudo, você ouviu a outro povo das nações ao seu redor e abraçou seus deuses. É claro que o Senhor está falando negócio de nação, filisteu, gente. É claro que ele está falando o corpo dele, né? O corpo israelita, que é a gente, né? São os cristãos, que tem muitos cristãos, a nação dele que era Israel, né? Então isso é referente a nós, sem dúvida alguma, tá? Então ele está falando, você está procurando outros deuses, está procurando outras riquezas, vocês filisteus, está. Então tem que entender o jeito que ele está falando aqui. Ao redor e abraçou os seus deuses. Você se harmonizou com o homem. O coração é enganoso acima de tudo. Você escutou o orgulho do homem. Você faz ídolos de mero homem. Você segue esses homens que são seus ídolos, embora sejam como poeira. Eles têm lavado o seu coração para longe do Senhor, que é o doador da vida e saúde para os seus corpos. Tumores, como escritos para aqueles adoradores do deus Dagon, desceram, mas mesmo assim vocês não voltaram para mim, pois vocês amam seus falsos deuses. Esse deus Dagon aqui, eu verifiquei, é o deus dos filisteus, é um deus deles lá. Entenda isso. Escolhi quem escolhi, e eu os levo para um lado, como fiz com meus primeiros discípulos, para revelar minha verdade com clareza. Estes são aqueles que são humildes e não educados nos caminhos do mundo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu predestino aqueles que salvarei e aqueles que perecerão, como Judas Iscariote. Eu escolhi Judas desde o início para fazer parte da minha igreja, mas sua traição foi, enfim, para a glória de Deus. Ele foi enganado pelo amor ao dinheiro
e honrou os mesmos homens que se opuseram a mim, que religiosamente seguiram a lei e não receberam e andaram no meu espírito. Em verdade, eu digo a você, a mão do homem com em verdade, eu digo a você, a mão do homem com uma garrafa de uísque tem mais um coração para mim do que aqueles que desgastam os meus escolhidos com minha palavra. Nossa, isso aqui é poderoso demais, viu, gente? Tem muita gente que faz isso, né? Desgasta. Satanás não tentou desgastar a Cristo usando as Escrituras? Tem muitos que fazem isso, né? Então está dizendo que o homem que tem uma garrafa de uísque, o coração dele está mais aberto para Jesus do que aqueles que andam com a Bíblia na mão e não significa nada para ele. Muito forte isso, né? Quer dizer, a gente já sabia disso, né? Tem muita gente que usa escritura aqui, escritura ali, escritura aqui, isso aqui não significa nada para ele, né? Muito bem, então... do que aqueles que desgastam os meus escolhidos com a minha palavra. Seus corações são como pedra. Para você ver, eu, Jesus, sou amigo dos pecadores. Nossa. Para aqueles que tentam confortar Jó em sua própria sabedoria, com suas palavras religiosas bem intencionadas, não significam nada sem o Espírito Santo. Incrível, né, gente? Incrível. Vou repetir aqui. Para aqueles que tentam confortar Jó em suas próprias sabedoria, com suas palavras religiosas bem intencionadas, não significam nada sem o Espírito Santo. Eles são como cães que manipulam a partir da letra da lei. Ih, gente, isso aqui eu já vi demais. Já tem marido que quer manipular a esposa baseado nas Escrituras. Abusam esposas verbalmente, tudo por causa... A esposa tem que ser sujeita a mim. Bom, isto é como feitiçaria, o espírito de Jezabel, esse espírito controlador de quem sobrepõe sobre o meu povo, minhas ovelhas perdidas e aqueles fracos na fé. Então, essas pessoas aqui gostam de manipular, essas pessoas que mal intencionadas gostam de manipular o povo de Deus, ou seja, até as pessoas perdidas e os fracos na fé. O orgulho é o seu manto, e nesse orgulho eles cairão de uma grande altura. Eu vim para servir e considerar a quem revelar minha glória, para aqueles que esperam até a hora marcada. Muitos são enganados, presos em um coração de autojustiça. Aquele coração está cheio de impurezas, mas eles acham que tudo está bem. Eu, o Senhor, não mudo, nem os meus caminhos mudam. Contudo, para minha glória, guardarei meu pacto de paz para aqueles que andam pela fé e não pela vista. Chegou o tempo de testes, e eu devo permitir isso através do meu fogo refinador, pois preciso remover todas as impurezas. Do mesmo jeito que eu cortei muitos homens do exército de Gideão, eu também refino o meu povo e aqueles que verdadeiramente têm um coração para mim. Sim, eu, o Senhor, não mudo. Quando levei Pedro de lado e perguntei 3 vezes, você me ama? Eu também vou tirar alguns de vocês, aqueles que foram testados para fazer maiores obras para mim, mas eu te falo a verdade, será muito caro. Então ele vai selecionar um grupo de pessoas entre os remanescentes para fazer uma obra maior, e vai ser muito caro para eles, né? Verdadeiramente te digo, pegue sua cruz diariamente e siga-me. Bem-aventurado és tu que és insultado por causa de mim, por seu é o reino de Deus.
como mendigo, não recebeu sua recompensa nesta vida, mas na vida eterna, assim muitos somente acharão sua recompensa neste mundo, mas perderão a sua recompensa de toda a eternidade. Muitos pensam que você é rico, mas eu lhe digo a verdade: você é pobre, nu e cego. Seria melhor ter seus olhos arrancados como Sansão, para remover sua visão deste mundo e salvar a sua alma por toda a eternidade. Mas os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Você já foi uma nação aos meus olhos, mas agora você não é. Isto sempre foi a sua escolha. Você escolheu Saul e não Davi. Eu, o Senhor, falo.